Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Olha que eu tô gostando de fazer essas aulas de história. Tô mesmo. Espero que você esteja gostando. E se você não conhece o meu canal, conheça porque possui várias aulas de biologia, química, física e agora de história. Inscreva-se nele, curta e compartilhe. Avisa os colegas aí que estão precisando para fazer vestibular e Enem, ok? O assunto de hoje vai ser sobre Idade Média. Pergunta pro Todd é o seu canal que tá começando agora. Galera, vamos ver então essa questão aí na Idade Média, né? Alguns fatores que desenvolveram algumas características típicas desse período, certo? Como, por exemplo, o feudalismo. Bom, para quem não sabe, tá? A partir assim do século III, o Império Romano no Ocidente, ele começou a ser invadido por muitos povos germânicos, esses povos, galera, vindo do norte e do leste do Império, ok? Alguns desses povos incorporaram na própria sociedade romana, de forma mais pacífica, tornaram-se os federados do Império. Foi o caso, por exemplo, dos francos, tá? Só que a partir de 400 anos depois de Cristo, metade dos soldados, aproximadamente, do Império era formada por germânicos. Então eles foram ali invadindo pacificamente. Em meados do século IV, chegou ao leste da Europa um povo nômade que veio do Oriente. Eram os hunos, que empurraram então os povos germânicos para o oeste. Vejam bem. Vejam bem. Então, depois disso, entraram no território germano os ostrogodos, os visigodos, os suevos, os vândalos e outros. Ok? Diversos reinos germânicos se formaram no território ocupado. Por exemplo, o reino franco na Gália, o reino visigodo na Península Ibérica, o reino ostrogodo na Península Itálica, e assim vai, etc. A fusão dessas tradições romanas e germânicas daria origem a um contexto que adentraria o mundo feudal, compreende? Esse processo todo aí, começou com a ruralização da sociedade. Por um lado, pessoal, as invasões germânicas aceleraram a fuga das pessoas para o campo, né? Por outro lado, estabeleceu-se a ligação entre o trabalhador e a terra, que deu origem a uma base de servidão conhecida por servidão feudal. Adentrando ao tópico chamado feudalismo, é importante que você saiba que ela foi marcada pela influência da Igreja Católica, cujos sacerdotes, então, formavam um estado chamado clero. A nobreza era outro grupo social. Seus integrantes eram grande parte proprietários de terra, e por meio das chamadas investidura de cavaleiros, alguns guerreiros podiam se tornar nobres. Nessa base da sociedade também estavam os servos, ok? Os escravos e os homens livres e pobres. Os servos estavam ligados ao feudo diretamente. Trabalhavam para o chamado senhor feudal e também para sua subsistência. A escravidão era praticada em pequena escala em alguns lugares. E os homens livres pobres eram pequenos proprietários. Pessoal, o feudo, ele era grande propriedade autossuficiente, latifúndio, da Idade Média. Às vezes, o senhor feudal, ele até que cedia parte de suas terras a outros nobres, né, o chamado vassalo. Então, iniciou-se aqui um processo chamado de suzerania e vassalagem. Por volta do ano 1000, a sociedade feudal estava dividida em basicamente 3 ordens. Quais são? Clero, nobreza e servos. Vamos agora falar do Império Bizantino. Ao contrário do Império do Ocidente, o Império Romano do Oriente, ele não foi conquistado pelos povos germânicos bárbaros. Sua capital era Constantinopla, fundada em 330 sobre uma antiga povoação, um antigo povo chamado Bizâncio. Ok, durante o governo Justiniano, o Império Bizantino expandiu suas fronteiras e retomou parte do antigo Império do Ocidente. Justiniano reuniu então as chamadas leis romanas e uma coleção conhecida como o Código de Justiniano. Galera, o Império Bizantino professava o cristianismo, ok? Seu chefe era o bispo de Constantinopla, beleza? Ou chamado patriarca. Tá, beleza. Em 1054, as disputas entre esse patriarca e o papa da igreja levou a uma cisão, uma divisão da igreja católica em duas, ok? A apostólica romana e a católica ortodoxa. Foi chamado o Cisma do Oriente. Bom, galera, agora em relação ao Ocidente, os francos, sob o comando de Carlos Martel, detiveram o avanço árabe em território europeu na Batalha de Poitiers. Isso em 732. Carlos Martel, ele era o prefeito do palácio. Só que seu filho Pepino tornou-se o rei dos francos. O neto dele, Carlos Magno, também rei dos francos, conquistou diversas terras, galera. E aliado à igreja, fundou o chamado Império Carolíngio, recebendo então do Papa a coroa de imperador no ano de 800. Após a morte desse famoso Carlos Magno, o trono foi ocupado pelo seu filho, Luís, o Piedoso. Morto seu filho Luís, os filhos Lotário, Carlos e outro Luís passaram a disputar, portanto, a coroa. E depois de uma guerra civil tremenda,
Em 843, o Tratado de Verdun dividiu o Império em 3 partes, a chamada França Ocidental, França Central e França Oriental, que mais tarde foi conhecido por Reino Germânico. Pessoal, 2 fatos importantes da Idade Média nós devemos falar aqui: as chamadas Cruzadas e a expansão comercial. Em relação às Cruzadas, em 1095, o Papa chamado Papa Urbano II, ou Urbano II, ele convocou os cristãos a conquistar Jerusalém, Terra Santa, que havia então caído sob o domínio dos muçulmanos. Diversas expedições militares foram, portanto, organizadas na Europa para cumprir esse objetivo. Ficou conhecida como Cruzadas porque levavam a cruz na sua vestimenta, no seu escudo. Foram no total 8 expedições, isso compreendido entre o ano de 1096 e 1270. Teve a Cruzada das Crianças, a Cruzada dos Reis e por aí vai. A sociedade feudal, ela começou a ruir. Muito disso se deve à expansão comercial, à expansão do comércio. Então, a partir do século XI, a população europeia ela voltou a crescer graças ao fim das invasões e o aumento da produtividade agrícola com a chamada charrua, que é o arado de ferro, e dos moinhos de água e de vento. O crescimento dessa população favoreceu o comércio e a formação de pequenas feiras e cidades nas quais um novo grupo social estava surgindo, a chamada burguesia, que começava a enriquecer aos poucos. Burguesia! Durante a Alta Idade Média, com a formação dos feudos e a produção autossuficiente, as moedas praticamente desapareceram, ok? Só que a partir do século XI, com essa expansão comercial, reis e senhores feudais, eles passaram então a produzir e cunhar suas próprias moedas. Então, cada reino tinha a sua própria moeda. Entretanto, a diversidade dessas moedas prejudicava bastante o comércio. Faz sentido, não faz? E essa foi uma das razões pelas quais os mercadores, ou seja, a chamada burguesia, passaram a apoiar a unificação política em torno dos reis, o que daria uma vazão ao chamado absolutismo. Isso porque a centralização política na mão dos reis iria significar também a adoção de uma única moeda, que de certa forma iria favorecer o comércio da burguesia. E no decorrer da Idade Média veio a chamada a fome, a peste e a guerra. No decorrer do século XIV, a Europa foi atingida por várias calamidades, e a igreja se aproveitava disso para dizer que era uma espécie de castigo divino para aqueles que não pagavam dízimo. A primeira foi a fome, a grande fome, provocada por fatores climáticos e pelo esgotamento de terras cultiváveis. A segunda foi a peste negra, ou peste bubônica, trazida do Oriente pelos ratos, que eram reservatórios de bactérias e havia uma pulga que transmitia essa bactéria do rato para os seres humanos. Essa doença, chamada peste negra ou bubônica, matou cerca de 1/3 da população europeia. A terceira grande calamidade foi a Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França. E esse conjunto todo de aberrações e de fatores que contribuiu para enfraquecer a nobreza feudal, fortaleceu assim o poder dos reis. E uma nova época estava para começar. Então, galera, agora eu quero chamar o meu grande amigo, professor, mestre de História, professor universitário da UEM, Arnaldo, para comentar um pouquinho sobre feudalismo. Arnaldo, fala para essa galera aí, resumidamente, alguns contextos do feudalismo. Oi, pessoal, tudo bem? Então, quando a gente pensa no feudalismo, a gente tem que lembrar que trata-se de uma sociedade estamental, né? Então ela tem uma ordem social rígida e de muito difícil mobilidade. No feudalismo também a gente tem que lembrar que a igreja ela tem grandes poderes, tá? Então é a única instituição organizada do período, então por isso que ela tem esse poder de organização. E também que trata-se de uma sociedade descentralizada no poder, na figura do senhor feudal, tá certo? Essas são algumas dicas para vocês em relação ao feudalismo. Galera, vamos para os exercícios então? Questão número 1. Com a ruralização, a tendência à autossuficiência de cada latifúndio e as crescentes dificuldades nas comunicações, os representantes do poder imperial foram perdendo capacidade de ação sobre vastos territórios. Mais do que isso, os próprios latifundiários foram ganhando atribuições anteriormente da alçada do Estado. A característica do feudalismo mencionada no fragmento é: letra A, o desaparecimento do poder militar provocado pelas invasões bárbaras? Não. O próprio senhor feudal possuía depois o seu exército. B, a fragmentação do poder político e central? Beleza, gente, a resposta é a letra B. Porque o processo de ruralização que foi verificado nessa sociedade feudal implicou no deslocamento de uma parte da elite patrícia para o campo. Portanto, afastado de Roma, esses patrícios sobrepuseram aos representantes do poder imperial, passaram a exercer um poder localizado cada vez mais forte, com funções anteriormente atribuídas ao Estado. E qual foi o resultado desse processo?
a fragmentação do poder político. Portanto, a resposta correta é a letra B. Olha aí, galera, questão número 2, ó. Na Idade Média, Bizâncio era um importante centro comercial e político. Merecem destaque seus feitos culturais, mostrando senso ético apurado e uso de riquezas existentes no Império. Na sua arquitetura, a Igreja de Santa Sofia destacou-se pela letra A. Olha aí, pessoal, questão 2 então, tá? Analise as afirmativas abaixo relacionadas com a existência das cruzadas. As cruzadas eram expedições organizadas pelos senhores feudais com a finalidade de reativar a vida nos feudos? Não, na verdade as cruzadas eram organizadas pela igreja, tá? Com a finalidade de retomar a Terra Santa que foi invadida pelos muçulmanos. Falso. 2. As cruzadas, expedições marcadas por interesses religiosos e também econômicos, contavam com a participação da Igreja Católica. Perfeito, galera. Não tem como você desvincular a economia, mesmo porque a Igreja ela detém muito poder econômico e também poder político. 2, correta. 3. As cruzadas não trouxeram contribuições para a economia do Ocidente. Opa, trouxeram sim. A partir do momento que você abre caminho, né, para novos comércios, sim, traz benefício econômico para o Ocidente, sim. 3, errada. 4. A participação da população pobre nas cruzadas foi significativa e aponta para um dos momentos de crise do sistema feudal. Galera, pobre estava lascado, galera. Pobre estava ferrado. Então ele via nas cruzadas a oportunidade dele ascender, inclusive, economicamente, tá? Então o item 4 ele é um item correto. Item 5. Os lucros dos nobres nas cruzadas contribuíram para revitalizar a economia feudal. Galera, economia feudal não combina com lucro, né? Então já tem um erro aqui, com a adoção do trabalho assalariado. Galera, economia feudal é em base de troca, suzerania e vassalagem. Errado o 5. Então nós ficamos com a alternativa E, né? Alternativa correta, item 2 e 4 verdadeiros. Galera, eu vou ficando por aqui, um grande beijo e abraço, minha segunda aula de História, eu espero que você goste, Idade Média, Feudalismo. Tchau, galera!